Você já leu a palavra de Deus hoje? Convido você para ler comigo 2 ou 3 passagens para a gente meditar na Bíblia hoje. E hoje eu quero fazer duas comparações, aliás, uma comparação entre duas pessoas, entre dois casos. É algo que vai enriquecer a nossa vida, uma comparação simples, mas rica, que Deus me chamou a atenção num relampejar de pensamento. Mas me acompanhe aqui em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 12, que diz assim: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o curbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Eu acredito que vocês sabem de quem esse texto está falando, né? Então, vamos para outro texto que fala sobre a mesma pessoa, a mesma criatura de Deus. E aqui é Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Em algumas versões, na King James, por exemplo, diz: Como caíste do céu, ó Satanás. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Pois muito bem, nós sabemos de quem a Bíblia está falando. Ela está falando de Satanás, né? Que era o querubim ungido e que quis tomar o trono de Deus à força, na violência, com arrogância, com altivez, não é? Nós sabemos que essas são características dele, é o que a Bíblia nos fala, e muitos outros versículos também nos falam, só que ele caiu. O príncipe da arrogância, né, da violência, da maldade, de tudo que é ruim. Agora vamos comparar essa atitude triste e lamentável e condenada por Deus com a atitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu só preciso de uma pequena passagem para demonstrar a grandeza do nosso Senhor. E ela fica em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Aqui está. Eu vou ler a partir do versículo 8. Mas você pode começar a ler o capítulo a partir do versículo 1 do capítulo 2, que você vai ver que está falando de Jesus Cristo, tá bom? Então, no versículo 8, a partir do versículo 8, diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Continuando, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra também. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, a atitude de Jesus, achado em forma de homem, que não era fácil, ele estava em forma de homem, então ele sentia o sofrimento, ele sentiu as dores da cruz, não foi fácil se humilhar, se deixar ser crucificado, ele foi obediente, ele foi humilde. Contraste com o comportamento do inimigo, que é arrogante, que toma as coisas pela violência, que pega, que usurpa. Não. Jesus foi obediente, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Fez tudo o que o Pai lhe pediu. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Por isso ele deve ser adorado, por isso é ele que merece honra, que merece glória. Por isso ele entrou no reino eterno e está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então veja a atitude de Jesus e veja a atitude de Satanás. De um lado está a soberba, a arrogância. De outro lado está a humildade, a bondade, a obediência. E aí a gente vai lá para o livro de Pedro, capítulo 3. Em Pedro, no capítulo 3, depois de falar uma narrativa sobre o fim dos tempos, aqui, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Essa é a pergunta que Pedro nos faz. Que pessoas vos convém ser? Que tipo de pessoa te convém ser? Sabendo que o dia do Senhor está chegando, sabendo a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus e que ele que foi exaltado pelo nosso Senhor Deus. Então, que tipo de pessoa te convém ser? Eu digo para você que hoje muitas pessoas são arrogantes, são inconvenientes, elas querem usurpar lugares, mesmo dentro da casa de Deus, elas não se humilham, elas não são obedientes, mas eu digo para você que a palavra de Deus ela te pergunta que tipo de pessoa te convém ser em santo trato e piedade. Eu digo para você que como os tempos estão findos, está perto, a vinda do Senhor Jesus Cristo, seja humilde. Escolha o exemplo de Jesus, se humilhe, seja bondoso, se apegue ao Senhor, se humilhe, seja obediente ao seu pastor. Paulo diz assim, cada um considere o outro maior do que si. Se você considerar o teu irmão maior do que você nunca vai humilhá-lo, você nunca vai querer espizinhar em cima dele, você nunca vai querer falar mal dele, você não vai pecar contra ele. Então, tome uma atitude humilde, escolha ser como Jesus, esqueça os bens materiais, não passe por cima das pessoas por interesse, para benefício próprio, mas escolha ser manso e humilde e obediente. Não escolha a violência, a arrogância, mas escolha a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aqui uma pequena reflexão, uma pequena meditação de hoje que eu quero dividir com você, que Deus chamou a atenção para mim, colocou no meu coração, talvez seja para me corrigir, para me fazer crescer, para me ensinar, porque tem muita coisa que eu preciso aprender. Mas eu quero dividir isso com você, ok? Seja humilde, siga o exemplo de Jesus, assim como eu resolvi seguir o exemplo de Jesus e peça ajuda ao Senhor. Ele pode modificar o teu coração, tirar todo o mal, limpar, purificar, lavar com o seu sangue, tirar toda a arrogância, todo o orgulho, todo o pensamento que possa ter em você, de que você possa ser maior do que o outro. Você não é. Você é pequeno, você é barro, você é pó e cinza. Nós somos pó e cinza. Louvado seja o nome do Senhor. E fica com essa pequena reflexão para o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Fica na paz do Senhor. Essa é a minha meditação aqui, na minha cama ainda, antes de
dos meus afazeres. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.